Você sabe o que são pecados de intemperância? Será que você já cometeu um pecado desse? O que é isso? Nunca ouvi falar. Eu sou o presbítero Cássio, mas nós vamos falar de um tema que talvez você já deve ter se você se converteu. E hoje está na moda, né? Talvez você já viveu esse pecado da intemperância. O que é esse pecado da intemperância? Em Gálatas 5, nós estamos lendo, diz assim: as obras da carne são. E para encerrar, ele cita em quarto lugar e último o pecado da intemperância. O que seria? Nós lemos, né, para fechar essa lista, está em Gálatas 5:21, depois você pode ler. Esses pecados, eles não tratam apenas do que entra no corpo, mas a perda total do freio moral em busca do prazer sensorial. Então eu vou explicar para você. Qual que é o primeiro? Em primeiro lugar está bebedices, que vem do grego met. Diferente do consumo moderado, o termo grego met refere-se à embriaguez com um estado de perda de controle. O que significa? É o consumo excessivo de álcool que entorpece a razão, o julgamento à vontade. Quando a carne busca o entorpecimento para fugir da realidade, de dor ou de responsabilidade. Quando alguém está sob efeito de MET, ele entrega o controle de sua vida a uma substância, em vez de ser guiado pelo Espírito Santo. O perigo. A Bíblia frequentemente associa a embriaguez à vulnerabilidade espiritual. Uma mente anoivada não consegue discernir do bem e do mal. Nós temos exemplos. O que aconteceu com Noé quando ele ficou embriagado, chapado? O seu filho viu ele nu. Se ele não tivesse tido bêbado, teria acontecido a maldição, porque por causa disso ele amaldiçoou seu filho. Outra coisa que aconteceu foi de Sansão. A Bíblia, Sansão não poderia beber, mas diz que ele direto estava chapando o coco. Presbítero, beber é pecado? Então, aí eu vou falar para você perguntar ao seu pastor. Por que perguntar ao seu pastor? Porque ainda não existe um consenso sobre isso. Beber bebida alcoólica é pecado? A Bíblia, alguns dizem que a Bíblia é clara, que é pecado. Porque aquele que é nazareu, escolhido por Deus, não deve se embriagar por bebida, né? Não ficar bêbado. Mas a Bíblia diz que Jesus bebia vinho com os pecadores. E agora, presbítero? Por isso eu falo, pergunte ao seu pastor, porque infelizmente nisso é mais uma doutrina do que a Bíblia, porque a Bíblia ela não fecha. Ela não fala para você. Por quê? Por causa do estudo de Jesus. Jesus bebia. Mas a palavra é clara. E Paulo deixa mais claro ainda que embriaguez é pecado. E ainda a palavra diz assim: não se embriagueis, né, mas enchei-vos do Espírito. E eu acabei de falar. Quantas vezes a gente está passando por um problema, ou por um preconceito, um problema no trabalho, em casa, e nós enchemos a cara. Quantas pessoas ricas não conseguem dormir e para evitar a dor, tomam? Eu mesmo, quantas vezes já tomei uma para evitar a dor? Ou muito pelo contrário, estou sentindo uma coisa muito forte, né, e para amenizar essa dor, eu tomava uma cachaçinha. Nós temos exemplos, eu posso até citar a Amy Winehouse. Além de usar drogas, ela era alcoólatra. Por quê? Porque dentro da alma dela existia uma dor que não se cessava. Então, a minha dica para você, que nós estamos estudando as obras da carne. Querido, se você tem tendência ou tem familiares que são alcoólatras, fuja da bebida. Se eu falar, tem vontade de tomar vinho, presbítero? Às vezes eu tenho. Às vezes eu vejo a garrafa assim, uma garrafa chique, eu falo assim, nossa, deve ser gostosa isso daí.
Mas fora isso, cara, e eu já bebi cerveja, já bebi que seja de bebida, eu já bebi. Mas hoje, eu falar pra você, não, Deus me curou disso. Eu vejo a geladeira, antigamente eu tinha que passar correndo, não ver a geladeira e falar não quero. Era uma luta da carne, hoje eu olho e não quero. O Senhor me curou. É um testemunho. Agora vamos para a segunda parte. E desculpa, que você que tá assistindo o vídeo, se você tem parentes que tomam bebida alcoólica, ore por ele. Converse e ore por ele. Amém? Ore na roupa. Ore por ele. Eu tenho certeza que foi a oração da minha esposa e da minha filha. Aí você fala, mas agora na sua casa entra bebida? Não entra. Não deixa entrar bebida. Eu não deixo, porque como diz a doutora Edné, essa semana disse sobre a Bíblia, que as pequenas raposas elas vêm e estragam, né, a vinha. Esqueci, não sei se está em Provérbios ou em Eclesiastes. E em Cantares, acho que é em Cantares, ela fala sobre isso, as pequenas raposas. Não é as raposas grandes que entram, é com as pequenas coisinhas. Começa um copo, começa dois, daqui a pouco você já está tomando uma garrafa inteira. E eu, por me conhecer, eu falei não. Porque estava virando escape. Então, em nome de Jesus, que alguém da sua família, se tiver alguém, seja liberto essa praga do inferno, amém? Então, meu conselho, a Bíblia diz que pode ou não pode? Você pode, mas nem tudo me convém. Nem tudo te convém, amém? Perceba isso. Isso é uma armadilha. O Espírito Santo te mostra se é uma armadilha ou não, amém? E por final, orgias e glutonarias, que é o comos, tá? Na tradução mais antiga, lemos orgias, certo? Mas o termo original, comos, tem um significado cultural muito específico na época de Paulo. Comos, na época de Paulo, referia-se a desfiles festivos barulhentos e descontrolados que acontecia após os jantares. Muitas vezes em honra de deuses pagãos como Baco ou Dionísio. Eram festas marcadas por excesso de comida, bebida e comportamento indecente. Então acontecia de tudo. Como diz na Bíblia, se eu não me engano, na época de Daniel, quando pegaram os utensílios da casa do Senhor e fizeram um bacanal. Você sabe o que quer dizer, né? Homem come, mulher com mulher, é bebida, é pegando os objetos do templo e bebendo, se misturando com tudo isso. É isso que é orgia. A aplicação moderna hoje. Hoje, o termo se aplica em qualquer tipo de excesso desenfreado. Não é apenas sobre sexo, mas sobre um espírito de festas sem limite, onde o único objetivo é saciar os apetites do corpo e qualquer custo, comida, prazer e adrenalina. Então, isso lembra muito o que, queridos? O que é a festa? Meu Deus, o que é a festa da carne? Quer que eu fale para você? Revele o carnaval. O carnaval nada mais é do que uma orgia. É que falar orgia a gente só pensa na área sexual, né? Mas o que é uma orgia? É uma festa onde você vai comer pra caramba até encher a pança, até você não ter mais, até vomitar, beber até vomitar, você não tá aguentando mais beber. E ter pegação. É o carnaval. Já existia isso na época de Paulo. Esse é o significado. Então, a obra da carne é o egoísmo puro. É a crença de que o prazer é o bem supremo. O importante não é agradar a Bíblia, o importante é você se agradar. É você estar bem e no prazer. E qual é o contraste, né? Qual é o contraste? Nós vamos aprender que é o domínio próprio. Então, que estas duas coisas, as orgias, né? As glutonaria, a bebida é bebida. Até você que come demais, tá comendo demais e não tá se aguentando. É a obra da carne, querido. É a obra da carne. Peça ajuda ao Espírito Santo. E realmente, se você não está conseguindo, peça ajuda também psicologicamente e dieta.
Tá bebendo demais café, tá tomando café demais. Será que não tem um propósito? Eu mesmo me pego às vezes tomando muito café, eu me coloco e falo, opa, me controlo. Se controle. Temos que nos controlar. Amém? Então que essas duas últimas obras da carne, em nome de Jesus, não nos afete mais, porque elas virão. Os desejos da carne virão, os convites virão. Sabe quem quem participava e tá no laudo lá da polícia? Vocês sabem quem. E tá presa hoje. E sabe que eu tava pensando. Eu falei pra Deus, tem muitas coisas que a gente tem que ter um equilíbrio. E o equilíbrio não é nem mais e nem menos. Equilíbrio é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ó. Equilíbrio. Você vê que não tá nem mais, nem muito, senão vai cair. E se for pro outro lado também vai cair. Nem muito pra baixo, senão cai. Nem muito pra cima, senão cai. Equilíbrio. E o que mais me bateu era... Se temos que ter equilíbrio, então por que Jesus disse que nós temos que ter sim, sim ou não, não? Se é sim, sim ou não, não, ou é tudo ou nada, né? Ou é sim, ou você tá lá, ou é não. O que é ter equilíbrio? Eu comecei a refletir sobre isso. E o fruto, né? As obras da carne, se você for parar para pensar, para encerrar esse vídeo e nosso estudo sobre as obras da carne, as obras da carne, ele é o excesso. E o fruto do Espírito, ele é o equilíbrio. Mude de foco. Pare de ter excessos. Às vezes nós somos, se for para beber, então sim, sim. Equilíbrio. Equilíbrio. Senão, se a gente põe tudo não, o que acontece? É religiosidade. Religiosidade. E se for tudo sim, 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 o que é? Excesso. Que nós possamos ser equilibrados. O Espírito Santo quer nos tornar equilibrados, por isso que deixou os frutos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um que assistiu, me acompanhou essa série das obras da carne. Nós estudamos o que a carne faz. E é verdade, Pai, nós somos metralhados todos os dias com as obras da carne. Todos os dias. Com mentiras, com as iras, com as orgias, tipos de convite, bebedice. Senhor, a religião, a idolatria. A tua palavra diz, né? Aqueles que são solteiros estão querendo fazer antes do casamento, que estão casados querendo trair, Senhor. A palavra de Deus diz que quem pratica essas coisas, pratica quer dizer que faz todo dia, quer dizer que busca isso, tem prazer nisso. Não quem está lutando, mas quem pratica, quem quer isso, não herdará o reino de Deus. Senhor, nos ajuda a herdarmos, a entrarmos no reino. Eu sei que o Senhor já enviou o Espírito Santo que nos ajuda, mas te pedimos mais uma vez, fortalece a nossa alma, fortalece e limpa o nosso coração, para que possamos, sim, viver a plenitude do fruto do Espírito Santo que há em nós, porque se aceitamos a Cristo, nós temos o selo, o Espírito Santo em nós. Nos ajuda, Senhor. Te peço, socorre-nos. A cada um que está assistindo esse vídeo, socorre, dá graça. Eu intercedo por cada um deles. Intercedo por mim, Senhor, para que possamos cada vez mais nos santificarmos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Em nome de Jesus. Eu estou deixando o link para a Bíblia, compra da Bíblia. Essa Bíblia é maravilhosa, gente, é pequena, para carregar em qualquer lugar, ela é top, velho. O link está na descrição aí embaixo. Ajude-nos, né? Tem aí para estar ajudando o nosso ministério. Deus abençoe, um ótimo final de semana em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.